Dias atrás, o YouTube entrou em polvorosa com diversos canais, sites de notícia dizendo que as vendas do Nintendo Switch 2 despencaram nesse Natal. Pessoas utilizando dados de novembro, onde teve uma queda generalizada de vendas nos Estados Unidos referente a artigo de games, e também fazendo suposições como se fossem verdades referente ao mês de dezembro, sem nenhum número ainda oficial ser revelado. Pois bem, fizeram títulos chamativos, fizeram clickbaits, falaram que a realidade estava mostrada e que o desinteresse ao Nintendo Switch 2 só crescia, sendo que o console da Nintendo era o mais vendido que menos teve queda nos números oficiais de novembro. Desconversaram, inventaram, deturparam e agora os números de dezembro saíram. E esses números indicam que o Switch 2 foi o console mais vendido de dezembro e tá numa subida na venda e no interesse do público. Porque quando você tem dados oficiais, quando você tem informação de verdade, não adianta o pitaco, não adianta a torcida contra, não adianta o clickbait. A realidade vem à tona e é por isso que eu venho aqui falar sobre ela agora nesse vídeo. Simbora! Play. E aí pessoal, bem-vindos ao canal Digplay, quem fala é o Diego, estamos de volta para mais um vídeo e eu sei que vocês sabem do que eu estou falando, né? Você viu em diversos canais, você viu em diversos sites as pessoas falando sobre as quedas de venda em novembro e no Natal e a falta de interesse, e teve até gente falando que o Switch 2, as pessoas estavam deixando de comprar Switch 2 para comprar 3DS, e que a Nintendo estava preocupada com as vendas do Nintendo Switch 2 de acontecer a mesma coisa com o Wii U. Mesmo o Switch 2 agora, na atual circunstância, já batendo as vendas do Wii U praticamente. Então assim, pessoas pegaram informações reais de novembro, distorceram essas informações, adicionaram informações, não sei da onde, de dezembro e fizeram um caos na internet. Vendas de Switch 2, interesse de Switch 2 cai 35%. Você viu isso em diversos lugares. E para não dizer que eu não estou mentindo, vamos transicionar a tela aqui. 1, 2, 3. E estamos aqui, galera, no YouTube. Natal trouxe realidade. De presente para o Switch 2, menos 35% em vendas. Aí tem aqui, ó. Switch 2 despenca em vendas, mas o que isso significa? Preço do Switch 2 está prestes a subir. Vendas do Switch 2 caem no Natal, queda de 35%, deu ruim para Nintendo, vendas do Switch 2 estão caindo, Nintendo Switch 2, sales slowdown. Então assim, acho que deu a perceber, né, e deu para ver, e eu tô pegando só o YouTube, tá? Teve sites de notícias, teve diversos locais que falaram isso também. Então assim, foi uma desinformação generalizada, porque todas essas pessoas estavam pegando dados de uma matéria, se eu não me engano, do Video Game Chronicles, que eles não tinham os dados oficiais de dezembro. E falaram que o interesse no Switch 2 caiu. E qual foi a comparação? A comparação foi uma comparação injusta. Foi uma comparação que é como se fosse comparar banana com maçã. Eles pegaram os dados de dezembro de Natal de 2017 e compararam com o Natal de 2025. E aí viram que as quedas de vendas do Switch 2, quer dizer, que as vendas do Switch 2 teve uma queda comparado com o Switch 1. Um mercado completamente diferente, pré-pandemia, num momento diferente, numa vida de console diferente, em preços de videogame diferente, tudo diferente. E esquecem ou deixam de falar que o interesse ou a compra no mercado de games caiu num geral. E esquecem, ou não tinha informação, e agora nós temos, de que o Switch 2 foi o mais procurado, o mais vendido em dezembro de 2025. Teve uma queda grande em novembro? Teve. Em dezembro foi lá pro alto. E eles usaram dados de Estados Unidos. Então, já que usaram dados dos Estados Unidos, vamos falar de Estados Unidos. Vou transicionar a tela aqui. 1, 2, 3 e... Estamos aqui no Blue Sky do Matt Piscatella, galera. Quem é esse cara? Matt Piscatella, ele é um diretor sênior e conselheiro da indústria de videogames no Circana. O que é Circana? Circana
é uma empresa, um órgão, sei lá, não lembro direito especificamente o que é, que divulga dados oficiais de vendas nos Estados Unidos. Ok? E a divulgação está aqui. Dezembro de 2025 nos Estados Unidos teve um crescimento de 1,4% comparado com o ano anterior. Então, por mais que tenha tido um desinteresse em massa de videogame em novembro, dezembro chegou para poder dar uma balançada e acabou que ficou positivo comparado com o ano anterior. Não estou falando de 2017, estou falando do ano anterior. Então o mercado de videogame, mesmo que tímido, cresceu. Cresceu. Em ganhos. Não estou falando de vendas numerais, em ganhos. Beleza? E aí, tem várias informações, eu vou deixar o link na descrição. Não consegui trazer isso pro canal pro DigPlay News, porque eu tive um dia muito cheio, tá? E eu precisava gravar esse vídeo, só consegui gravar agora e lançar agora pra vocês, né? E a gente chega aqui num ponto interessante. Super interessante. Hardware. Nintendo Switch 2 liderou o mercado de hardware tanto em vendas numerais quanto de dólar. Porque o Switch 2 hoje ele é um videogame, entre aspas, mais caro, porque ele é lançamento, né? Quer dizer, o PS5 Pro é mais caro, eu acho. E ele teve uma arrecadação maior em vendas de dólar e em vendas numerais, totais, unidades vendidas. Então ele ganhou dos dois lados. Foi o console que mais arrecadou e o console que mais vendeu em número, em dezembro de 2025 nos Estados Unidos. E ele que ajudou, na verdade, help offset é o que mesmo? Peraí, o desvio, né? Ele que ajudou a combater o decréscimo de vendas de hardware nesse período. Então, se não fosse o Switch 2, a queda de interesse, a queda de venda de hardware seria muito maior. Beleza? Não tanto, não muito assim, tá? Mas seria maior. E aqui tem mais informações. Switch 2 finalizou o 7º mês de vida dele com uma base instalada nos Estados Unidos de 4,4 milhões de unidades. Quase que o dobro do Switch 1 original. Mas aí, a gente não conta as vendas de Natal do Switch 1 original, porque o Switch 1 original saiu em março. Então foi março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Foi as vendas de Switch 1 de março a setembro, comparado com as vendas do Switch 2 de junho a dezembro, o Switch 2 vendeu o dobro, tá? E aqui nós temos uma outra coisa interessante. O Switch 2, ele é o console de mesa, entre aspas, na disputa de consoles de mesa, que mais vendeu rapidamente nos seus 7 primeiros meses, com 35% a mais do que o PlayStation 4, que vendeu mais do que o PlayStation 5, nesse mesmo intervalo. O Switch 2 vendeu mais do que o PS5. O Switch 2 vendeu mais em dólar e unidade que o PS5 no mês de dezembro. Vamos ver curva? Vamos ver curva? Acho que é interessante ver curva. Vamos ver curva. Vou transicionar a tela aqui, 1, 2, 3 e... Estamos aqui, galera, no Video Charts. Não, aqui eu tô no... Ih, foi mal. Tá tudo errado aqui. Estamos aqui no Video Charts. Video Charts, que é o site que faz a das vendas. Estamos aqui olhando para as vendas globais desde o lançamento do Nintendo Switch 2. Aqui em junho, onde o Switch 2 bateu o recorde de console mais vendido no seu lançamento, com 5,4 milhões de unidades vendidas, e nós vemos a curva dele. Ele é o azulzinho. Vocês olham para olha para essa curva. Olha para essa curva. Olha para essa curva. Quando você olha para essa curva, você entende que o interesse no Switch 2 está caindo? Porque é isso que os canais falaram. Quando eles compararam as vendas de Natal da Nintendo de Switch 1 de 2017 com 2025, e eles fizeram análise de que novembro foi um mês de queda de venda, eles juntaram Lé com Cré, né? Juntaram banana com maçã e disseram que, num geral, as vendas do Switch 2, o interesse no Switch 2 estava caindo. Ou seja, eles pegaram dados de 2017 de outro console, pegaram dados de um mês de novembro, sem os dados de dezembro, que eram especulatórios, e disseram que o interesse do Switch 2 estava caindo. Olhem para esse gráfico.
Vocês conseguem... Todo mundo aqui, eu acho que tem, pelo menos grande parte que me acompanha, pelo menos segundo o ensino médio, né? O segundo grau, o ensino médio fez. E a gente consegue, no mínimo, analisar gráficos, né? Se eu tenho um gráfico que ele caiu e depois subiu, e essa subida se dá justamente no mês de dezembro, pasmem, Natal é em dezembro. Não sei se todo mundo sabe. Se eu tenho uma subida em dezembro, uma subida em novembro, eu estou com vendas. Lançamento de um console, vendeu pra caramba. Por quê? Era pré-venda, era interesse, etc, etc. Caiu no segundo mês, por quê? Já não é mais lançamento. Caiu no terceiro mês, por quê? Falta de estoque, lançamento, etc. A gente sabe como é que é esse lance de lançamento. Quarto mês caiu mais um pouquinho, lá em setembro, né? Só que a partir de setembro, opa, aumentou, opa, cresceu de novo e caramba, dezembro. Lembra dezembro? Aqueles dados que a galera tava usando de especulação da Video Game Chronicles. Lembra dezembro? Aqueles dados que as pessoas utilizaram para poder dizer que o Switch 2 perdeu interesse, que as vendas de Natal foi um desastre, que o preço está sendo pago agora da ganância. O Switch 2 despontou de volta o interesse, onde a curva está para cima, absurdamente para cima. Olha a diferença da curva para cima. E mostrando que em 2020, em dezembro de 2025, Natal, o Switch 2 foi o console que mais vendeu no mês de dezembro, com praticamente 500, um pouco menos de 500 mil unidades a mais do que o PS5. No mês anterior, sim, ele vendeu bem menos que o PS5. Tá aqui, ó. O PS5 vendeu praticamente o dobro, né? Quase o dobro. Mas em dezembro, o Switch 2 vendeu mais. Isso tornou o console mais vendido e temos uma curva pra cima. Isso significa o quê? Isso significa que a galera deixou pra comprar o Switch 2 mais tarde. E pra quem não sabe e não lembra, em novembro, na Black Friday, a Sony fez uma promoção absurda. Aqui no Brasil também era possível comprar PS5 por R$ 2.200, R$ 2.300. A Nintendo não. Console de lançamento. Teve promoção? Teve, mas não foi uma promoção tão agressiva. E a galera viu que não ia ter uma promoção tão agressiva e falou, beleza, vamos comprar então que eu tô interessado pra poder ter de presente de Natal. E eu, puf, foi lá pro alto e passou o PS5. Mesmo sem a promoção agressiva do PlayStation 5. As vendas caíram comparado com o Switch? Caíram? Vamos ver aqui. Vou botar aqui, ó. 2017, dezembro. Em 2017, nós temos aqui, ó. Dezembro de 2017. Vamos botar novembro. Vamos botar novembro. Novembro de 2017... o Switch 1 tinha vendido 1,7 milhões. Novembro de 2017. Novembro de 2025, 1,8 Switch 2. Mesmo em queda, o Switch 2 vendeu mais, 100 mil a mais do que o Switch 1 em novembro de 2017, no mesmo período de Natal, tá? Só que em dezembro de 2017, o Switch 2 vendeu 4.2. Já o Switch 1. Já o Switch 2 vendeu 3.8. Então, realmente, vendeu menos. Ó, novembro de 2017, Switch 1.7. Novembro de 2025, Switch 2 1.8. 100 mil de diferença. Dezembro de 2017, Switch 4.2. Dezembro de 2025, Switch 2 3.8. Então o Switch 1 vendeu aproximadamente 400 mil unidades a mais do que o Switch 2 no mesmo período. É uma queda absurda? É uma queda absurda? Vamos somar? Eu não somei. Vamos somar? Vamos somar aqui. Vou nem editar. Vamos somar. Vamos somar. 1.7. 1,7 mais 4,2
mais 4,2. 5,9 de Switch 1 vendidos na época de Natal, globalmente. 1,8. 1,8. Mais 3,8. 3,8. 5,6 de Switch 2. Então, Switch 1 vendeu 5,9 milhões. Switch 1 no Natal de 2017. Switch 2 vendeu 5,6 no Natal de 2025. 5,9 menos 5,6, 300 mil de diferença. R$ 300 mil de diferença. E aí? Será que vão voltar atrás? Será que vão usar agora os dados oficiais? Será? Será que vão? Será que vão fazer a venda, o vídeo e foi mal, tava doidão? Será que vai? Deixa eu dar um refresh aqui que às vezes esse gráfico buga. Quero pegar aqui de novo só o lançamento do Switch. Junho. Será que vai rolar? Foi mal, tava doidão? Vamos pegar Estados Unidos, que usaram muito como exemplo? Estados Unidos. Ele volta lá pra 2024, sei lá por quê. Estados Unidos anual. Ó, Estados Unidos anual. Quem é o líder de 2025? Switch 2. Com 4.443 nos Estados Unidos. Em 2017 era quem? Cadê 2017? Isso aqui é 2016, 2017. Era o PS4, ó. O Nintendo Switch fez 4.8 em 2017. O Switch 2 fez 4.4. 400 mil de diferença. O Switch 1 teve mais tempo. Mais falta de estoque, mas mais tempo. Porque eles são em março. Mercado do Japão. Switch no Japão é loucura, né? 4 milhões contra 864 mil. Vamos ver aqui em 2017, no Japão. Switch 3.3 milhões em 2017 no Japão. Switch 2 4.1. Então aumentou o interesse no Japão. Agora a Europa aí é dominado pela Sony, né? A gente costuma dizer que é a Eurosony. Aí o PS5 vendeu mais do que o dobro, mano. Mais do que o dobro que o Switch 2, olha lá. Mais do que o dobro. Em 2017, cadê? 2017. Em 2017 foi mais do que o dobro também, ó. Uma coisa. 3.2 no Switch. 3.3 no Switch 2. Ou seja, na Europa, o Switch 2 teve mais interesse. E agora? E agora? Será que vão fazer um vídeo falando que estava errado? Será que vão fazer um vídeo mostrando o motivo do porquê as pessoas estão vendendo seu Switch 2 para poder comprar 3DS? Será que agora vão comparar os números mesmo e mostrar que não é tanto assim? A diferença do Natal do Switch 1 pro Natal do Switch 2 não é tanta diferença assim? Switch 2 teve menor? Teve, mas não é tanto assim? Será que vão levar em considerações que são mercados diferentes? Pós-pandemia? Né? Pós-pandemia? Um console de $300 em 2017 versus um de $450 em 2025? Jogos a $60, jogos a $70. O desinteresse geral do mercado de games
nesse período de novembro e dezembro de 2025 versus de novembro e dezembro de 2017? Será que vão levar isso em consideração agora que temos os números oficiais? Será que vão levar em consideração que o Switch foi líder de mercado em 2025 nos Estados Unidos e no Japão? Será que vão comparar 17 com 25? Período por região por região e mostrando que o Switch 2 foi maior em todas as regiões, basicamente, do que o Switch 1? Fica o questionamento. Fica o questionamento. Mas o aprendizado que fica é qual? Meu, seu, de todo mundo. Espere números oficiais antes de você criticar. É um mínimo. O mínimo. Um mínimo. Que isso deve ser feito quando você passa uma informação como informação e não como a sua opinião, o seu pitaco, o seu achismo. Beleza, galera? Twitter, rede X, @canal Digplay. Instagram, Threads, @canal Digplay. Vejam a minha análise de Metroid Prime 4 Beyond. Eu lancei ela hoje. Tá linda, tá maravilhosa. 35 minutos de análise. Eu trago também, igual esse vídeo, a realidade pra vocês desse jogo. Tudo que eu achei do jogo, o que eu senti do jogo. Realidade. Sentimento de quem jogou realmente fato e não foi em onda de reviews de outras pessoas. Beleza? E se quiser pagar mais barato nos seus jogos de Switch 1, Switch 2, consoles, canais de ofertas, Giga Ofertas, WhatsApp, Telegram, link na descrição. Ficando por aqui, até o próximo vídeo. Valeu, fui.